Para a gravação. Não adianta chorar pelo leite derramado, minha filha, nem pelos erros do passado, não. Miga sua louca. Então eu venho do futuro para te dar alguns conselhos de sabedoria que eu gostaria de ter recebido lá atrás e que vão evitar muitos BOs na sua vida. Tem uma coisa que a maturidade tem me ensinado, é que aquele velho ditado, se eu ouvisse os mais velhos, eu não quebrava tanto a cabeça. Mas só que quando a gente tem 20 anos de idade, a gente tem certeza que sabe de tudo. Quando você chega na minha idade, que é 50, você tem certeza que com 20, quem tinha razão era Sócrates mesmo, entendeu? Só sei que nada sei. E por aí a gente vai. Então tô eu aqui nesse papel de boa samaritana para poder te falar algumas verdades e te dar alguns conselhos que eu espero que te ajudem. Então você já chegou aqui no canal? Já se inscreveu? Não? Então se inscreve aí. Pega o papelzinho e anota as diquinhas. E se você ainda não me conhece, meu nome é Kátia Damasceno e eu ajudo mulheres a conquistarem muito mais saúde íntima, muito mais prazer, muito mais autoconhecimento e melhorarem a sua autoestima de um nível maravilhoso. E esse ano é um ano muito especial pra mim porque eu completo 50 primaverinhas agora em março. Sim, minha filha, meio século de vida. Eu sei que não parece. E nem vem nos comentários, parece muito mais. Tia merda. Você fala assim, você se acha? Eu não me acho. Eu já me encontrei, querida. Meu amor. Quem se acha é quem tá perdido pela vida, entendeu? Eu tô achadíssima. Mas vamos combinar que nem tudo são flores. Nas 50 primaveras, nem tudo são flores. Já passei por diversas coisas incríveis, mas por cada história que se eu te contar, meu amor, você senta e chora junto comigo. Mas não precisa não. Já errei em muitas coisas, mas já acertei em muitas. Já me perdi de mim em alguns momentos da vida, já me abandonei por diversas vezes, já deixei de olhar para mim com carinho, com mais atenção e com mais cuidado. E nesses momentos aí da vida, fui ficando cada vez mais quietinha, cada vez mais profunda dentro de mim. E muitas vezes isso acontece não só comigo, quantas e quantas mulheres principalmente passam a vida toda cuidando dos outros e a gente acaba abrindo mão da gente, deixando a nossa própria vida de lado, a nossa própria felicidade de lado. Hoje eu já estou num processo profundo de reconexão comigo mesma. E é por isso que eu posso falar tudo isso com você. Quero te dar alguns conselhos que eu gostaria de ter ouvido de mim mesma, quem sabe, lá no início, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Conselhos que com certeza teriam evitado muitas dificuldades e facilitado a minha vida aí aos 50 anos. Então bora pro que interessa. A primeira coisa que eu gostaria de ter ouvido mais cedo é: invista em tudo que eleva a sua autoestima de verdade. Mas aí fica aquela pergunta, o que é autoestima de verdade? Autoestima é a estima que você tem por si mesma, é o querer bem que você tem por si mesma. E vamos combinar? A mulher, a gente não precisa de inimigo. Muitas vezes a gente só precisa de um espelho mesmo, porque a gente olha pro espelho, a gente mesmo tem a capacidade de se destruir. Olha esse cabelo, olha essa pele, olha essa ruga, olha essa celulite, olha essa pele envelhecendo, olha isso, olha aquilo. A gente tem uma capacidade de se destruir que é uma coisa terrível. E muitas vezes tem uma grande dificuldade em se fazer elogios da mesma maneira ou com a mesma facilidade que a gente tem aí de nos achar os nossos próprios defeitinhos. Então, invista na sua autoestima. E autoestima não tem nada a ver com aparência. Ela tem a ver com a gente aceitar as nossas emoções, as nossas qualidades, a nossa imagem no espelho. Isso é autoimagem, não é autoestima. E se você não tá feliz com aquela imagem que você tá vendo, cara, vai atrás, corre, vai fazer uma academia, vai fazer uma dieta, vai fazer uma cirurgia plástica, vai fazer o que der pra você fazer. Mas ame-se, permita-se, goste-se, faça os procedimentos que você quiser, se você puder. Não pode fazer, vamos embora mais esse corpo
corpinho aí que Deus te deu. Eu sempre brinco, né? Cara, o Botox tá em dia, mas eu odiava ser ruiva, eu odiava as minhas sardas, eu odiava as minhas peitas. Porque sim, este cabelo é dessa cor desde o dia que ele nasceu. Vou botar uma fotinha minha de pequenininha aqui. E eu não gostava, e hoje em dia eu amo. Não tem como mudar as minhas sardas, não tem como tirar as minhas sardas. E hoje eu as enxergo como a minha identidade. Elas são o que eu sou. E na verdade eu aprendi a amar cada uma delas, a amar esse cabelo incrível, a amar esse cabelo maravilhoso, a me amar. E é exatamente porque eu gosto, porque eu me amo, que isso transparece e fica um reflexo tão grande para as pessoas. Então, autoestima é a capacidade que a gente tem de gostar da gente mesma. Vou te passar um exercício para você fazer com as suas amigas. Manda uma mensagem aí naquele seu grupo de amigas, naquele seu grupo do WhatsApp, que todo mundo tem, e fala assim para elas: amigas, quais são as virtudes em mim, quais são as minhas características positivas que vocês mais admiram, que vocês mais gostam, que vocês acham que eu tenho. Eu te garanto que você vai se surpreender com as respostas que vão vir. E aí sabe o que você faz? Você pega isso, guarda num print, fixa essa mensagem só de você com você mesma. E aquele dia que você tiver brocochosinha, você lembra, cara, as pessoas me veem alegre, feliz, sorridente, companheira, amiga, leal. Eu não sei quais são as virtudes que vão vir por aí, mas lembre-se que você é essa pessoa que as suas amigas, amiga de verdade, enxergam em você. Muitas vezes é você quem não está enxergando. E é por isso que a autoestima é a estima que você tem de você mesmo. Então que você enxergue em você todas as virtudes que as suas amigas disseram que você tem. Segunda dica importante que eu adoraria ter ouvido quando eu era mais nova: o seu prazer importa sim, e muito. Não é luxo, não é exagero e não é algo secundário numa relação, jamais. Aliás, eu tenho uma frase que eu sempre digo, né? Quando a gente fala de orgasmo, a regra de ouro é primeiro o meu, depois o seu. Para com esse negócio de ficar só dando prazer pro cara. Não, filha, primeiro o meu, depois o seu. Se é o contrário, tá invertido, porque depois que ele tem o dele, acabou pra nós, né? Já era. Tem uns que abandonam e foda-se você. Então é primeiro o meu, depois o teu. Pra isso a gente precisa o quê? Conhecer o nosso corpo. Outra frase que eu digo sempre pra vocês: não terceirizem orgasmo. Orgasmo a gente não terceiriza. Ai, mas é porque fulano veio e não me deu orgasmo. Ninguém tem que te dar orgasmo, não. O orgasmo é seu, é você quem tem que se apoderar dele. O outro é um facilitador do teu orgasmo, é um instrumento para você atingir o seu orgasmo. Mas você sabe como é que você gosta direitinho? Pois é. Então a gente tem que gostar, a gente tem que saber, tem que ter uns parangolezinhos, paranauêzinhos, gostosinho pra gente poder saber como é que a gente gosta. E sim, não tem nada que eleve mais a autoestima de uma mulher, meu amor, do que uma bela de uma gozada. Ai, falei, nem podia, mas falei. A gente é maravilhoso. A gente conhecer o potencial que o nosso corpo tem. E outra, quando uma mulher, eu digo sempre, uma mulher que se conhece, que entende como o corpo dela funciona, que entende os poderes e as potencialidades desse corpo aqui tudinho, ela tem a vida dela transformada. Tanto é que dentro da minha empresa a gente tem lá missão, visão e valores. Eu sei a minha de cor e salteada. Por quê? Porque fui eu quem escrever. Despertar nas mulheres o que elas têm de melhor em todas as áreas da sua vida. Começando como? Através da sua sexualidade. Porque uma mulher que é bem resolvida na cama, ela é bem resolvida em todas as áreas da sua vida. Ela consegue se dar bem na relação, ela consegue se dar bem no profissional, ela consegue se dar bem nas amizades, ela consegue se dar bem no financeiro. Por quê? Porque ela sabe os seus limites, ela não tem medo de encarar as verdades, de procurar as verdades, ela não se faz de vítima, ela não delega o orgasmo, porque fulaninho não isso. Não, fulaninho não tem que ser o responsável pelo nosso prazer. A gente é que tem que saber como é que a gente gosta, até mesmo para poder ensinar para fulaninho. Na carreira, do mesmo jeito, você tem que saber o que é que você quer para você correr atrás e não ficar esperando, é porque eu não fui promovida, porque foi uma injustiça. Para com isso.
isso. A gente que tem autoestima, a gente não se faz de vítima. Não se faz de vítima. A gente não terceiriza os nossos problemas. Problema todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem. A diferença é que eu olho pra eles e falo, tá bom, lindo, como é que a gente resolve isso daqui? A frase da minha vida é qual é o BO de hoje que eu tenho que resolver pra hoje. É isso daí. Todo mundo tem problema, só que tem gente que reclama dele, tem gente que resolve. Eu sou do time que resolve. E muita gente vive no time que reclama. Aí vive com um problema, sem resolver o problema. Vai lá e resolve. Parem de se fazer de vítima. Vítima não conquista nada nessa vida, muito menos o seu alto prazer. E aí agora vem algo que absolutamente ninguém me contou aos 20 anos, mas ainda bem que eu descobri a tempo. Isso facilitou muito a minha vida. Saúde íntima, meu amor, é algo para se pensar. Não é quando dá problema não, filho. Não é depois do parto. Não é quando a flacidez já aconteceu. Gente do céu, aí a fisioterapeuta que habita em mim, ela quer dar um reverestreco, ela quer dar um duplo mortal carpado pra trás de pensar nisso daqui. Que vocês ficam por aí flácida, que vocês estão na menopausa, tudo ressecada. Tô na menopausa? Tô, mas estamos ressecada? Querida, estamos rindo pra trás na cara da menopausa no quesito lubrificação. Entendeu? A memória foi de arrasta? Foi. Mas não estamos perdendo xixi. Não estamos ressecada de jeito nenhum. Quando é novinha, gente, uma coisa que tinha que ter me ensinado não era nem quando eu tinha 20 anos de idade, é quando eu tinha só 12 anos de idade mesmo. Quando eu menstruei a primeira vez, que todo mês meu pai ia me buscar na escola, que eu desmaiava de cólica. O bendito do exercício do aperta e solta salva a vida da adolescente com as cólicas. Salva, desaparece com as cólicas da nossa vida. Por que é que ninguém ensina? Por que que as mães não ensinam para suas filhas os exercícios do aperta e solta para a menina não ter cólica? Treinou, aperta, solta, só acabou a cólica da menina, acabou a cólica da adolescente, não vai ter cólica. Aí tu que tá na vida adulta, não vai ter escape de xixi, não vai ter flacidez, não vai estar na menopausa, não vai ter ressecamento vaginal, não vai ter perda urinária, não vai ter. Por quê? Porque cuidou da saúdezinha da sua intimidade, da sua cheruleninha. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês aí na Noite Secreta 50 Tons de Kátia. É isso mesmo, esse ano eu completo 50 anos, em março, dia 16 de março. Então no dia 10 de março, terça-feira, às 8 horas da noite, eu vou realizar um super aulão gratuito de ginástica íntima e você é minha convidada especial para esse momento. Se é adolescente, vem pra aula com a gente aqui, chama tua mãe, vem pra aula pra tu não ter cólica nunca mais na tua vida. Ah, eu já sou uma mulher na fase adulta e ainda tenho cólica, vamos embora se livrar das cólicas. Ah, eu tô com escape de xixi, vamos se livrar, tô na menopausa, vamos embora aprender a ficar molhadinha. Ah, eu tô tossindo e perdendo xixi, não vai ter mais isso daí. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Tudo é que independente se você tem algum problema desses aí ou não, toda mulher merece ter prazer, merece ter libido, merece ter vontade, merece saber uns diferencialzinho ali na cama. Por quê? Porque isso ajuda e eleva e melhora o nosso autoconhecimento. Então é uma aula de autoconhecimento, é uma aula de você com a sua própria intimidade, é uma aula sim de aprender a fazer umas gracinhas, uns gueri-gueri diferenciado para na hora da cama você deixar aquele rastro de felicidade por onde você passar, independente do estado civil que você esteja. Kátia, sou casada, vamos dar uma revolucionada nessa cama, querida. Kátia, tô solteira. Ah, meu amor, eu também, bem-vinda ao time. A gente precisa o quê? A gente precisa ter as cartas na manga para poder saber usar na hora correta e usando direitinho. Ô, querida! É só sucesso, alegria e felicidade. Então, faz favor de me acompanhar no dia 10 de março, às 8 horas da noite, que eu te garanto que a gente vai revolucionar a tua saúde íntima, melhorar, sim, aí, todas essas coisinhas que eu falei de cólica, de flacidez, de menopausa, de buceido, tudo isso não vai mais ter na sua vida e com certeza você vai ficar muito mais lubrificada, com libido, com vontade, com desejo e fazendo umas gracinhas diferenciadas aí depois que essa aula acabar. Tô te esperando por lá, é só você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, se inscrever e a gente vai fazer esse aulão dia 10 de março, às 8 da noite. Tô te esperando.